Agora, com o revel já costurado no contorno do decote, nós vamos dar um acabamento para não precisar rebater a costura depois por fora. Então, nós vamos pegar aqui a parte picotadinha, vai ficar esticadinha. Nós vamos pegar o revel e puxar pro lado direito. E vamos bater uma costura aqui de mais ou menos uma distância de uns 3 milímetros da emenda. E sempre tomando cuidado para abrir e costurando bem esticadinho, para poder forçar depois o revel para dentro e não ficar puxando o acabamento para fora. Vamos lá então costurar. Feito toda a costura, né, no contorno, então o acabamento vai ficar assim. E todas as partezinhas que nós demos picote vão ficar presas por essa costura que acabou de ser dada. Com a costurinha feita, então a parte interna vai ficar assim. E a parte externa vai ficar o acabamento assim. Como esse tecido tem uma certa transparência, eu vou refilar a parte de dentro para diminuir um pouco esses picotes não ficarem tão visíveis. Agora que eu já refilei a parte interna, tirando o excesso do tecido, por ser transparente aqui, então ele ficou bem delicado, sem aparecer os picotes como estava antes. Se o tecido não for transparente, não precisa fazer isso, pode deixar como estava mesmo. Agora, para essa aba aqui do ombro não ficar solta, nós vamos prender ela aqui por dentro. Vamos alinhar bem certinho a costura do revel com a costura do ombro e vamos dar um pontinho, tomando cuidado para não pegar o tecido da blusa, né? Vamos pegar só o tecido da costura. Aí vamos dar um pontinho, pode ser a máquina ou a mão, para poder ficar preso por dentro. Agora já costurei, então o revel do ombro devidamente preso. Não tem perigo de voltar para fora o revel. Então, feito isso nos dois lados, vamos passar para o acabamento da manga. Então, nós já tínhamos cortado 4 partezinhas igual a manga, né, a parte da manga japonesa. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos colocar direito sobre direito, prestando atenção para tá o lado que representa a cava, os dois lados iguais, e aqui que representa o ombro, os dois lados iguais. E aí nós vamos costurar aqui 1 centímetro. Então, agora que já foi devidamente costurado, 1 centímetro, né, de costura, ou um pezinho de máquina, se o seu pezinho, seu calcador permitir que fique 1 centímetro de costura.
Então agora aqui nós vamos fazer o seguinte, ó, vamos dobrar bem certinho e nós vamos cortar aqui tomando cuidado, olha só, para o corte não pegar a costura, né? Não cortar a costura. Fazer isso dos dois lados, porque isso vai garantir que quando virar pro direito, ele vai ficar com um acabamento bem bonitinho, bem encaixadinho. Sempre tomando cuidado, né, para o corte não pegar a costura. Feito isso, nós vamos assentar, abrir essa costura, né, no ferro. Esses dois lados e o mesmo nessa outra ponta. Vamos abrir e assentar bem no ferro essa costurinha. Então, abrir a costura lá no ferro, bem assentadinha, os dois lados. Então, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa costura aberta, ó, e sobrepor uma sobre a outra. Fazer isso de um lado e fazer isso do outro lado. E aí o nosso acabamento da manga vai ficar assim. Então vamos fazer isso com a outra parte também e depois costurar na blusa. Bom, agora vamos pegar a blusa no avesso. Então aqui é onde o braço vai passar, né? A manga japonesa, ombro e a lateralzinha aqui da cava. O acabamentozinho pronto, nós vamos pegar a parte que é a dobra do tecido, alinhar certinho a parte que é também referente à lateral da cava e ombro. E aí nós vamos encaixar a manga dentro dessa forma mesmo, a blusa no avesso e o acabamento no direito. E aí nós vamos jogar a costurinha do ombro sempre para trás, porque representa as costas da blusa. E vamos alinhar todas as costuras. Então, as duas costurinhas do acabamento mais a costura aqui do ombro da blusa. Prender com alfinetinho. Aí a mesma coisa vamos fazer aqui no que é cava. Então a costura sempre jogar para trás, costas da blusa. E vamos alinhar todas as costurinhas do acabamento e a costura aqui da lateral da cava. Prender com alfinetinho. E aí nós vamos alinhavar todo este contorno. E depois de alinhavar, vamos para a máquina costurar 1 centímetro. Agora que já está devidamente costurado, overlockado, quem não tiver overlock passou a zigue-zague. Então nós vamos para o próximo passo do acabamento. Nós vamos esticar ele dessa forma. E aquele mesmo arremate que nós fizemos no decote, no revel do decote, nós vamos fazer aqui. Então nós vamos... Aqui com a transparência dá para enxergar, né? O tecido de dentro. Nós vamos esticar bem e bater uma costurinha em todo o contorno
para poder prender essa abinha aqui. Então, vai ficar esticadinho assim e vamos bater a costurinha aqui. Bom, agora eu virei a blusa pro direito. Então, tá aqui o decote, o ombro direito, né? E a beirinha da manga ficou dessa forma. O que nós vamos fazer? Vamos dobrar ela pra fora, que é o jeitinho que ela vai ficar depois de pronta, bonitinha. Aí nós vamos pegar aqui e vamos esticar no tamanho correto, alinhar a costura com a costura e vamos fazer uma costurinha na máquina aqui para prender esta pontinha. E a mesma coisa aqui no ombro, virar certinho, alinhar costura com costura e passar uma costurinha aqui na máquina. Depois nós vamos no ferro assentar bem este acabamento no ferro. Toda costura, cada etapa dela a gente tem que ir pro ferro. Abrir costura, assentar a costura. Só assim a nossa roupa ela vai ficar bem no capricho e bem bonitinha. Vamos costurar então. Pronto, então já costurei aqui. Uma costurinha, se você costurar bem na emenda das partes, a costura praticamente fica invisível. Ó, presinho. Embaixo a mesma coisa, tentar alinhar certinho, né? Costura com costura. Fazer uma costurinha pequena. Já fui pro ferro, assentei. E olha como ficou bonitinho. Por dentro bem acabadinho. Por fora também bem feitinho. Agora nós vamos passar pra barra.